Muito bem-vindo à quinta aula do curso de interpretação da Bíblia. Quinta aula significa que nós já tivemos 4, não é? As outras 4 estão aqui à disposição no nosso canal aqui do YouTube, mas nós estamos seguindo a seguinte linha de raciocínio, né? Eu disse que a entrada para a compreensão do texto bíblico, ela se dá normalmente através de 4 portas. A porta histórico social, que é a porta pela qual a gente compreende o contexto histórico e sociocultural no qual o texto que está sendo lido e interpretado foi escrito. A porta das línguas originais, que é acesso que temos à proposta original do autor, na língua que ele escreveu. E eu já disse aqui na aula sobre isso, que não é preciso, claro, conhecer hebraico e grego para poder fazer uma interpretação boa, correta, né? Porque hoje nós temos aí vários comentários e várias bíblias, inclusive, com comentários e notas de rodapé que ajudam bastante. Mas essa compreensão de que a língua original e o conhecimento da língua ajudam muito, isto é, a exegese do texto ajuda muito a compreendermos o texto, isso é fundamental. A terceira porta é a porta do autor e do destinatário, sobre a qual falaremos hoje. E fica restando uma porta ainda, que é a porta dos estilos literários, que é a nossa próxima porta. Essa terceira porta, sobre a qual eu quero falar hoje, que eu estou chamando aqui de porta do autor e do destinatário, isto é, para compreendermos bem um texto é necessário que nós compreendamos bem quem era o autor daquele texto e para que ou para quem aquele texto estava sendo escrito. Se nós temos um entendimento com subsídios mínimos que sejam para compreendermos quem era o autor e para quem ele escreve, né? De onde vem o livro em termos de escrita e para onde vai o livro para ser lido por quem. Então, se a gente sabe quem escreveu e quem vai ler, isso ajuda muito a compreendermos também o objetivo do texto, por que ele foi escrito, em que circunstância, etc. Mas antes propriamente de entrar nessa questão, quando nós resolvemos falar sobre autores, nós temos que falar num outro tema que tem a ver com os autores, que é o tema da inspiração. Bem, o que é que eu quero dizer com isso? Vamos recordar quais são os 3 conceitos principais aqui, que é revelação, registro e interpretação. Tá bem? Quando nós falamos em revelação, nós estamos falando de algo que é a ação de Deus. Deus toma a iniciativa de se revelar, de se mostrar, de se apresentar, não é? Quando nós falamos em registro, nós estamos falando em registro da revelação, não é? Que é a escrita, que é propriamente a Bíblia. Aí nós já temos uma parceria entre Deus e o autor. Não é? É aqui que entra o sentido da inspiração. E quando nós falamos em interpretação, nós estamos falando do trabalho do leitor ou do intérprete. Então a revelação é trabalho de Deus. A inspiração foi um trabalho de Deus em parceria com o ser humano e a interpretação é um trabalho do ser humano, usando raciocínio, reflexão, poder de pesquisa e etc. Então isso que nós estamos fazendo aqui, essas aulas de interpretação, tem a ver com o seu trabalho como intérprete, com a sua capacidade de interpretar, de pensar, de raciocinar, de vasculhar o texto, de fazer a exegese, não é? Então essa é uma questão importante nesse sentido. Agora, eu disse que quando falamos em autores, a gente tem que tratar da abordagem sobre inspiração, porque a inspiração está aqui nesse conceito do registro. Deus se revelou e para que a revelação não se perdesse, para que não ficasse só na tradição oral ou na passagem, né,
de uma narrativa oral, verbal para outro, e aí se perdesse, então veio a necessidade de se registrar aquilo para que ficasse gravado, e a partir do momento em que fica gravado, fica muito mais fácil, obviamente, a gente ter acesso àquilo com a certeza de que aquilo está sendo preservado, não está sendo modificado, tá bem? E aí é que entra essa questão da inspiração. Porque normalmente nós dizemos que a Bíblia é um livro inspirado. O que a gente quer dizer com isso? A palavra inspiração aqui, ela não está propriamente no bojo da ideia de como a gente fala hoje, por exemplo, sobre um compositor inspirado, um pregador inspirado, um poeta inspirado, um romancista inspirado, um pianista inspirado, porque quando a gente usa essa expressão, nós não estamos colocando propriamente uma ação de Deus aí, a gente está falando de talento, está falando do talento do pianista, do talento do poeta. A inspiração é aquele momento do clique, né? Quando o cara tem a ideia, o poeta, o romancista, o músico tem a ideia. E aí depois vem todo um trabalho, né? A inspiração é só o clique interior, aqui dá jogo. Aqui dá matéria para trabalhar. Então essa é a inspiração. Uma pessoa que não tem inspiração poética, por exemplo, pode se matar, perder noites e noites aí tentando fazer um poema e não vai conseguir. Tem que ter talento de poeta para fazer uma coisa daquela, tem que ter talento de compositor para fazer uma música daquela. Então não é qualquer um que compõe a nona de Beethoven, não é qualquer um que compõe o Messias de Handel. Então esses camaradas tiveram um momento de inspiração genial, talentosíssimo. Embora tenha muito trabalho sério também ali, né? O Villa-Lobos, que é compositor aqui brasileiro nosso, né? Ele costumava dizer que a inspiração, as composições dele eram 5% de inspiração e 95% de suação. Porque depois da inspiração aí vem o trabalho para ficar fazendo, refazendo até ficar bom, esteticamente bom. Então não é nesse sentido de inspiração que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos em inspiração dos autores bíblicos, nós estamos falando de uma condução do Espírito de Deus, de um impulso do Espírito de Deus, para que esses autores fizessem o trabalho que fizeram, de registrar a revelação. E é aí que eu preciso fazer uma distinção muito clara a respeito desse conceito de inspiração. Porque na questão da inspiração bíblica ou da inspiração dos autores bíblicos, há duas definições normalmente feitas. A primeira definição é que esses autores foram inspirados no sentido de Deus ter ditado aquilo que estavam escrevendo, que é o que a gente chama de inspiração verbal. Isso é, Deus foi escrevendo e Deus foi inspirando, foi ditando verbalmente e eles foram escrevendo. Alguns mais radicais dizem, inclusive, que Deus inspirou cada letra, cada vírgula, cada acento, como um ditado mesmo, né? Escreve aí, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, ponto, seria essa a ideia. A dificuldade com essa ideia é que a gente reduz demais, praticamente anula o trabalho humano. Né? E isso causa dificuldades enormes. A primeira dificuldade é que nós, como eu disse na aula passada, não temos nenhum manuscrito original. Então, se só vale o ditado, a inspiração verbal, perdeu-se. O que Deus ditou
Se perdeu, porque nós não temos nenhum, o que nós temos foram cópias. Aí a gente teria que dizer que para haver fidelidade da Bíblia hoje, os tradutores também foram inspirados da mesma maneira como os autores foram inspirados. Então aí já não teríamos mais autores só inspirados, né? Autores com Deus reeditando, ditando de novo o que estava nos manuscritos originais que foram perdidos. Isso seria um negócio meio escabroso para a gente acreditar nisso. Então, essa teoria da inspiração verbal, do ditado, ela causa dificuldades, inclusive dificuldades no seguinte nível. Quando você lê no Novo Testamento um autor fazendo uma citação do Antigo, existem discrepâncias. Não é a mesma coisa, não é ipsis literis, não está ali, né, fielmente citado. Como eu disse, se você acompanha a leitura que a gente está fazendo de Marcos, por exemplo, eu já tinha me referido ali nas citações que Marcos faz do Antigo Testamento, e muito mais Mateus, né? Mateus faz muito mais citações do Antigo Testamento, de que aquelas citações não são feitas como a gente faz hoje. Leia aí, abre a Bíblia aí, João 3,16. Não, ali eram manuscritos, tal, ninguém andava com aqueles manuscritos. Normalmente as citações eram feitas de cabeça, de memória e assim, en passant. É uma citação assim, pegando as palavras principais. Por isso que existem tantas discrepâncias, às vezes, das citações com os originais. Então não é ditado. Deus não estaria ditando, porque Deus ia ditar, já que Deus está ditando, por que já não ditou a citação direito, como devia fazer? Então, a ideia do ditado, da inspiração verbal, ela causa muitos problemas. Ela se tornou muito mais defendida a partir do início do fundamentalismo, que queria uma coisa literal ali. Assim como os católicos têm um papa infalível, que diz que é infalível, nós também temos um livro que é infalível, que é a Bíblia, e ele foi ditado por Deus. Essa que é a questão, e não é isso. O segundo sentido da palavra inspiração é aquele que nos parece muito mais razoável, não é? Que é o sentido de inspiração dinâmica, que é de parceria mesmo. O que Deus faz é impulsionar, é conduzir o processo, é despertar o escritor para aquilo. Inspiração no sentido de servir como um movimento, um impulso para que seja feito. Agora, o ato de escrever, ele é humano. Ele é humano. Ele vai a linguagem, ele vai usar a cultura da sua época, ele vai pesquisar. Vocês vejam Lucas, por exemplo. Lucas abre logo o jogo no início do seu evangelho. E no início de Atos também, né? Que foi o mesmo autor. Ele abre o jogo dizendo, olha, aqui a gente pesquisou, coletou dados, entrevistou pessoas para poder escrever isso que eu estou escrevendo aqui. Então teve um trabalho humano de seleção, de coleta de dados, de separação daquilo que queria usar, para que queria usar, na organização do livro, tudo isso é trabalho humano, não é? Então, podemos entender o registro da revelação, a Bíblia, o texto bíblico, escrito sob esse impulso do Espírito Santo, o mesmo impulso que fez com que os profetas fossem falar em nome de Deus, o impulso que leva esses homens a olharem para o que está revelado e registrarem, mas também um espaço totalmente aberto para eles se colocarem como pessoas, utilizando os recursos da sua cultura, do seu tempo, da sua capacidade de reflexão. Isso sem falar que há momentos, por exemplo, no apóstolo Paulo, em que ele fala declaradamente, olha, isso aqui é a minha opinião, isso aqui não é o Senhor que está dizendo. Quando Paulo, por exemplo, fala de casamento, e quando ele fala que, na opinião dele, ninguém devia se casar, devia todo mundo só trabalhar para o reino, não é? Mas aí ele diz, mas isso é uma opinião minha, isso é um achar meu, é um parecer meu, não é Deus que está dizendo isso. Então é isso, é o trabalho humano, né? E você tem por trás de todo o trabalho humano que foi feito na Escritura, esse impulso divino
para que seja feito. Eu quis fazer essa distinção porque a gente está falando de autores e de destinatários. Eu estou dizendo que para você compreender bem um texto bíblico é preciso conhecer quem foi o autor e quem foi o público-alvo daquele escrito. Então a gente tem que entender bem essa questão da inspiração dos autores. Bem, no que se refere à autoria, o trabalho que se faz para se descobrir, para se definir quem é o autor de um livro, é importantíssimo, porque quando a gente sabe quem é o autor daquele livro, o que é que o moveu a escrever, com o que ele estava lidando, qual era o seu contexto, isso é importantíssimo para conhecer o sentido daquilo que ele está dizendo, né? Então a gente leva em consideração algumas coisas. Por exemplo, para você definir o autor, você observa o estilo da escrita. Por exemplo, se você pega o Evangelho de João e pega a primeira carta de João, você encontra um estilo muito parecido. E aí você pode dizer, bom, esse autor do Evangelho de João é o mesmo autor da primeira carta de João, porque eles têm um estilo semelhante. Não é só uma questão de estilo semelhante, é uma questão de uso de certas palavras. Quer dizer, algumas palavras que são usadas no Evangelho são repetidas na primeira carta de João. Então você tem um estilo e você tem palavras que foram usadas lá com um certo sentido e que de novo são usadas aqui com o mesmo sentido. Então isso faz você definir que o autor é o mesmo. Então você chega à conclusão, nessa pesquisa que foi feita, de quem escreveu quem escreveu o quê, você chega ao o autor do Evangelho é o mesmo autor da carta. Aí quando você vai fazer isso com o Apocalipse, por isso que a maioria hoje não acredita que o Apocalipse foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho e pelo mesmo autor da primeira carta. Porque o estilo é diferente, as palavras são diferentes, o sentido que é dado a essas palavras é diferente também. Então aí já se conclui outra coisa, se conclui que o autor do Evangelho é o mesmo autor da primeira carta, mas não é o mesmo João do Apocalipse. Aquele João do Apocalipse é um outro João que não é o apóstolo. Bom, então, no que se refere a autor, normalmente é feita essa pesquisa de estilo, é feita essa pesquisa de uso de palavras, é feita uma pesquisa de coerência interna. Então, se você pega, por exemplo, certos livros que são debitados a certos autores, você vê que há uma coerência, que eles não se contradizem, né? Que mantém um certo estilo de pensamento. Então você pode dizer, bom, esse aqui é o mesmo autor, porque ele segue a mesma linha de raciocínio, mesma linha de pensamento. E também a questão do objetivo. Você conhece um autor porque você quer saber qual é o objetivo dele em escrever aquilo. Qual foi o objetivo do profeta Miqueias em escrever seu livro? Qual foi o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever Filipenses? Qual foi o objetivo do evangelista Marcos em escrever Marcos? Então, quando você consegue definir os objetivos do autor, conhecendo o autor e sabendo o que ele quer, fica muito mais fácil você interpretar o texto e conseguir compreender por que e como aquele texto está dizendo o que está dizendo. Esse trabalho é um trabalho que começou a ser feito de uma maneira muito mais primorosa e com ferramentas muito mais científicas a partir do século XVIII, XVII, XVIII para frente, com o que a gente chama de crítica bíblica ou de pesquisa bíblica, que fez uma ampla pesquisa sobre a origem dos livros bíblicos e autoria dos livros bíblicos e contexto circunstancial de cada livro bíblico desse, né? Bom, e a palavra sobre destinatário, que é uma parte que eu ainda quero tratar hoje, né? A gente, para compreender bem um texto, não basta só saber de onde ele veio, é preciso saber para onde ele vai. Qual é o seu destino, qual é o seu público leitor. Então a primeira coisa que a gente faz é definir as circunstâncias. Quais eram as circunstâncias daquele momento ali? Por exemplo, eu falei da primeira carta de João. Então a primeira carta de João, qual é a circunstância? É o início de uma
de um ensino errôneo, de uma heresia que se chama hoje de pré-gnosticismo, né? Que era uma heresia que ensinava que Jesus Cristo não veio em corpo, veio só em alma com aparência de corpo. E aí eles ensinavam, se chamava docetismo, né? Por causa da palavra grega dokein, que é a palavra aparência. Então ele tinha só aparência de corpo, não era corpo de verdade. Aí João viu nisso um absurdo, porque se você nega que Cristo veio em corpo, você nega que ele morreu de verdade na cruz. E se você nega que ele morreu de verdade na cruz, você nega toda a essência do Evangelho, né? Principalmente na questão da salvação, da mensagem da salvação, né? Então, a carta de João quer combater esse ensino. Por isso que João diz lá, começa a sua primeira carta dizendo: aquele que vimos, contemplamos com nossos olhos, apalpamos com nossas mãos. Né? Ele começa afirmando que Jesus veio em carne. E depois, um pouco mais para frente, quando ele diz assim: aquele que nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Quer dizer, está batalhando contra Cristo. Se ele nega a encarnação, se ele nega que Cristo veio em corpo. Porque se nega a encarnação, vai ter que negar a morte vicária, real de Jesus. Então, havia essa circunstância, havia esse ensino, esse falso ensino. Então aí você começa a compreender na carta de João porque que ele diz certas coisas, porque que ele dá certas ênfases. Então compreender as circunstâncias, né? Nós estamos falando dos profetas menores, né? Nas nossas mensagens de manhã. Claro que você compreende muito melhor um profeta menor se você conhece as circunstâncias nas quais ele escreveu, não é? Do que ele queria tratar, o que ele queria considerar. Uma outra coisa que a gente define quando procura ver o destinatário é o tema tratado naquele livro. Vamos pegar como exemplo Romanos. Por que Romanos é praticamente um tratado teológico sobre a justificação pela fé na graça, com todas as consequências disso? Porque o apóstolo Paulo estava querendo chegar à Espanha, né? O objetivo dele era ampliar o seu território missionário, chegar à Espanha, falar do Evangelho, queria fazer uma ponte lá em Roma, queria que a igreja de Roma o sustentasse e ajudasse nesse projeto. Então ele queria deixar bem claro para a igreja de Roma qual era a mensagem que ele pregava, quais eram os pontos da sua mensagem. Por isso que a carta aos Romanos acabou ficando extensa, porque além de querer tratar as questões de Roma, Paulo resolveu explicar qual é o evangelho que ele pregava, quais eram os pilares do evangelho que ele pregava. Ele vai gastar uma grande parte da carta aos Romanos tratando disso. Então, se a gente sabe disso, é muito mais fácil interpretar Romanos e compreender o que Paulo estava querendo ali, para poder compreender o texto na sua objetividade. E, enfim, quando a gente trata de destinatário, a gente também consegue compreender a estrutura dos livros. A gente compreende por que o autor monta daquele jeito. Ele quer alcançar um público-alvo, esse público-alvo tem certas características, então ele monta de uma certa forma que atinja o seu público-alvo. Por exemplo, por que Mateus é um evangelho que tem tantas referências e tantas citações do Antigo Testamento e Lucas não? Porque o público-alvo, o destinatário desses autores era diferente. Mateus estava escrevendo para judeus e queria mostrar para esses judeus que Jesus era o Messias prometido naquelas escrituras antigas deles. E Lucas não estava escrevendo para judeus, Lucas estava escrevendo para gentios que não sabiam muito sobre os escritos hebraicos, os profetas hebreus, a lei de Moisés. Então, Lucas não precisa ficar tão preso às citações, embora ele faça algumas, mas não está preso às citações. Então, aí você, por que Mateus monta o evangelho dele desse jeito e Lucas? Outra coisa, outro exemplo. Por que Mateus diz e enfatiza que Jesus subiu ao monte para fazer o Sermão do Monte, onde ele interpreta a lei?
E por que Lucas diz que ele estava num plano, num lugar plano, não fica preocupado em dizer que era um monte? Por isso, por causa do objetivo dos dois era diferente, a estrutura acabou ficando diferente. Mateus quis colocar Jesus ali como um contraposto a Moisés. Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a interpretação da lei. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei e Mateus então bota Jesus ali no pé de um monte, como se estivesse subindo um monte, para ensinar a lei. Lucas não tinha essa preocupação. A preocupação de Lucas não era fazer a referência de Jesus à luz de Moisés, porque ele não estava escrevendo para judeus. Então ele bota que Jesus estava ali num lugar, sentou-se com os discípulos e começou a falar. Até a versão de Lucas do Evangelho, do Sermão do Monte é mais enxuta, porque Lucas não se detém em certos pontos que Mateus se detém por causa do seu público-alvo. Então, quando você compreende quem é o público-alvo de um certo escritor, você compreende por que ele montou o seu livro daquele jeito, por que ele estruturou o livro daquele jeito. É por isso que eu estou dizendo a vocês na aula de hoje, então, que é muito importante para a gente interpretar um texto, entrar por essa porta do autor e do destinatário, de conhecermos e sabermos quem foi o autor, quem foi o destinatário, porque isso é como se você acendesse luzes sobre a sua interpretação. E quando você acende essas luzes do autor e do destinatário sobre o texto, elas iluminam mais o texto e você pode compreender melhor. Até aqui que eu queria chegar com vocês. A gente completa essa terceira porta. Na aula da próxima quarta-feira, que é a nossa sexta aula, a gente vai para a quarta porta, que é a porta do estilo literário. Vejo vocês lá. Deus abençoe vocês.